Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo narrou Marcos, capítulo de número 4 e o versículo de número 35. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Wellington, pela oportunidade que nos concede de estarmos adorando a Deus juntos e também ministrando a palavra do Senhor, e também pela confiabilidade do pastor Laerte, pastor Gessé, de também estar nos confiando esta grande oportunidade. Amém? Pedindo orações também à nossa igreja de todo o Brasil, porque sabemos que nós estamos atravessando os momentos da eleição de nossa convenção geral, e eu e minha casa quero dizer ao presidente e à igreja que estamos orando e crendo na nossa vitória. Amém? Vamos ler. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outro lado. Deixando a multidão, os discípulos levaram Jesus, assim como estava no barco. Havia também com eles outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de ventos, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já se enchia de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E Jesus disse aos seus discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O texto que nós lemos nesta noite é um texto conhecido de todos nós. E por essa razão de ser um texto conhecido, a mensagem que eu irei ministrar também é uma mensagem conhecida. Eu não quero trazer nada novo que você não saiba. Eu quero trazer justamente o Evangelho de Cristo Jesus para a sua vida nesta noite. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele é direcionado a ir ao outro lado do mar da Galileia, ou o lago da Galileia, que segundo a oceanografia é o mesmo lago, o mesmo mar, o mesmo local. E o que Jesus iria fazer do outro lado? A resposta está no capítulo 5 deste mesmo livro. Jesus iria ali em Gadara, uma região gentílica, que significa dizer uma região que ainda não recebera Jesus, que não conhecera Jesus, que não professava a fé no Messias dos judeus, que não conhecia o poder de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Jesus ali indo em Gadara, ele tinha uma missão, um objetivo de libertar a vida de um homem que estava possesso por uma legião de demônios. A nossa igreja é uma igreja que batalha constantemente contra as obras espirituais, contra o inimigo da nossa fé, da nossa esperança. É comum entre nós, irmãos, testemunharem e testificarem que orou por determinadas pessoas e Deus libertou das garras do diabo, da escravidão do diabo. É comum você ouvir testemunhos que dizer que o diabo estava influenciando uma família, na vida de um jovem, na vida de um filho, na vida do esposo, de uma mulher, e assim por diante, trazendo um prejuízo muito grande para uma família, para uma casa, para amigos, para uma empresa e para um bairro, enfim, trazendo prejuízos quase que incalculáveis até. E isso é quando a referência nos faz de um
demônio na vida de um homem torna ele mentiroso, assassino, torna ele uma pessoa gananciosa, enfim, e muitas outras ações na vida deste homem. Mas a Bíblia também vai fazer referência de alguém que antes estava nas trevas, antes estava sob o domínio de Satanás, e agora está cantando, louvando e adorando ao Senhor, mas por um motivo da fraqueza pessoal, por um motivo de sua jactância, se afasta da presença de Deus. A Bíblia vai dizer que quando esse processo acontece, que ele se afasta, aquele demônio que outrora dominava a sua vida, ele volta e com mais 7. Agora tem 8 demônios agindo na vida deste homem e agindo por intermédio deste homem. E a Bíblia vai dizer que o final deste homem, o fim da história deste homem é pior do que o início. Isso é 8 demônios na vida de um homem. Mas como Marcos, ele é um escritor que tem propósitos de apresentar o evangelho de Jesus aos romanos, ele está escrevendo a pessoas que estão entendendo a mensagem que ele está dizendo. Quando ele está dizendo que esse homem possuía sobre ele uma legião de demônios, os seus ouvintes estão entendendo que existe 6.000 demônios agindo na vida deste homem. Então, se um já acaba com a vida de um homem, se 8 o seu final já é triste, imagine uma legião na vida de um homem. Então Marcos vai descrever a gravidade demoníaca satânica na vida deste homem, pintando um quadro de como vivia este homem, assustando as pessoas, escravizando as pessoas que também estavam naquela cidade, empobrecendo esta cidade. Gadara tinha na sua cidade construções antigas, e por ter construções antigas, a história vai dizer que um comércio muito grande circulava naquela região de Decápolis. Existia um turismo, a economia era alimentada pelo turismo, o emprego também dependia do turismo. E agora tinha uma notícia que em Gadara existia um homem que assustava as pessoas, um homem que andava nu, um homem que tinha uma força sobrenatural, um homem que os próprios homens do governo, da autoridade civil, não conseguia controlar este homem, porque prendia este homem com grilhões, como Paulo e Silas foi preso, mas ele sem explicação quebrava esses grilhões, prendia este homem com algemas, e ele quebrava essas algemas como se essas algemas fossem nada, prendia em cadeias este homem a noite toda, e quando era pela manhã, iam visitar este homem na cadeia, ele não estava mais lá, desapareceu da cadeia, sem arrombar os portões, sem fazer buraco na parede, simplesmente este homem desaparecia, e estava no deserto andando sem roupa, e assustando as pessoas. Observe então que Gadara estava sendo prejudicada, um homem estava empobrecendo a cidade. Quando eu observei este texto, quando o Espírito Santo começou a falar comigo acerca desta mensagem, eu fiquei me perguntando, se o diabo tem a capacidade de, através de um homem, escravizar uma cidade, empobrecer uma cidade, causar um desequilíbrio econômico numa cidade, o que Deus não poderia fazer na vida de um homem ou de uma mulher que esteja disposto a dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, faça o teu querer na minha vida. Deus poderá fazer muito mais, porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Então observe que a missão de Jesus era libertar este homem, e a Bíblia vai dizer, nós lemos, que Jesus convida os seus discípulos para irem lá em Gadara, para que pudesse libertar este homem. Vai uma pergunta aqui, eu fiquei me perguntando, por que Jesus convidou os discípulos, sendo que Jesus poderia ter ido sozinho? Seria uma missão exclusivamente para Jesus e não para os seus discípulos? Jesus tinha razões propícias aqui para convocar os seus discípulos para irem do outro lado. Assim também como eu penso, eu acredito e todos nós acreditamos aqui, que Deus tem todo o poder. Deus é poderosíssimo.
Deus, ele tem tanto poder que se ele quisesse agora, ele salvaria o planeta Terra inteiro. Nenhum se perderia, ele salvaria todos, mas ele fez o contrário. Ele chamou você, ele chamou eu, ele nos chamou para que essa obra de evangelização, de pregação, de anunciar as boas novas, fosse realizadas por intermédio de você, que às vezes você diga: Senhor, eu não tenho, eu não posso, eu não sou, mas quem te chamou, Ele é aquele que capacita a sua vida, Ele é aquele que coloca as palavras na sua boca, Ele é aquele que enche de dons a sua vida, Ele é aquele que ferve o seu coração com o Espírito Santo. Então, se Deus tão somente te chamou, diga: Senhor, eu vou, mas antes disso, vai à minha frente, Senhor, porque se o Senhor estiver à sua frente, as barreiras, os obstáculos, os demônios, o diabo, ele não vai resistir à presença de Deus. Então observe que Jesus convida os discípulos, e quando Jesus convida os discípulos, Jesus só diz assim: vamos do outro lado. Mas Jesus, ele não diz que aquele dia seria um dia inusitado, diferente. Não, Jesus não fala. Jesus convida e os discípulos estão no barco. Comece a observar a cena, os discípulos no barco agora. O dia está normal, o dia está tranquilo, e a Bíblia diz que de repente, Marcos, ele é preciso. Marcos, ele não é um historiador, mas ele é muito verdadeiro em suas escrituras. Então ele vai dizer que de repente sobreveio um grande vendaval. O vendaval foi tão forte que agitou as águas do mar da Galileia, a tal ponto de fazer essas águas tornarem-se em grandes ondas, e essas grandes ondas submergiram o barco de tal maneira que o barco quase é coberto por essas águas. Então observe que quando Marcos está dizendo que sobreveio um vento, Marcos está dizendo algo natural, normal. Quem ali já teve a oportunidade de estar na região da Galileia, vai perceber que essa região é uma região de constantes ventos e constantes vendavais. Até porque ao norte existe o Monte Hermon, é o monte mais alto que existe naquela localidade. E no mar da Galileia existem as montanhas de Golã e existe também as montanhas da Galileia. E a história vai nos ensinar, a própria geografia vai nos dizer que o vento que vem do Monte Hermon, ele desce naquela região do lago da Galileia. E o vento tem um segredo: o vento entrou, ele precisa sair, ele precisa de um escape, ele precisa de um subterfúgio para que possa sair, vazar. Como existem montanhas dos dois lados, então o mar da Galileia torna-se um funil. É por essa razão que este local é um local de constantes ventos, de constantes tempestades. Observe que é tão verdade isso que eu vos digo, que por 2 vezes Marcos vai relatar que houve uma tempestade, e justamente com os discípulos houve essa primeira vez, e a segunda vez, quando Jesus estava no monte orando, Jesus diz aos discípulos para irem sozinhos, e os discípulos vão sozinhos, e Jesus não está com eles, e acontece também uma grande tempestade, e acontece também ventos fortes, e os discípulos também estão preocupados, e Jesus não está no barco, mas Jesus, a Bíblia diz que ele vem andando sobre as ondas, ele vem andando sobre a tempestade, ele vem andando sobre as águas. Deixa eu dizer uma palavra profética dentro deste texto: aquilo que é maior do que as tuas forças está debaixo dos pés de Jesus. O que é maior do que você não é maior do que o nosso Deus. Então você já tem motivo para glorificar e adorar ao Cristo que venceu a morte, venceu o diabo e venceu todas as coisas. Oh, glória a Deus. Então observe, meus irmãos, que o vento ali era natural. Quem sabe os discípulos perceberam um vento e eles começaram a pensar: mas vento é costumeiro aqui, é natural. Mas a Bíblia vai dizer que de repente o vento, ele enfureceu,
agitou as águas começaram a adentrar no barco, e quando os discípulos experientes na pesca, que tiveram toda a sua vida antes de Jesus na pesca, eles vendo as águas entrando no barco, o desespero fala alto, o sentimento é de morte, e o desespero diz a eles: iremos morrer. Por quê? Porque já não era um vento normal, já não era uma tempestade normal, já não era tempestades normais, já era uma tempestade que estava causando preocupações, ventos que estavam causando preocupações nestes discípulos. E diga-se de passagem, este vento, essa tempestade não anunciou a sua chegada, não avisou um dia antes, não avisou uma semana antes, não avisou um mês antes. De repente ela chegou, de repente ela aconteceu. No contexto bíblico da tipologia, tempestade vai dizer de lutas, de provações, de adversidades, de coisas difíceis na vida, de coisas complicadas na vida, aquilo que você não quer passar, mas passa, por aquilo que você não quer chorar, mas você chora, por aquilo que você não gostaria de pagar, mas você paga, enfim, pelas austeridades da vida, pelos problemas da vida. Vai dizer que tempestade é tudo isso, e estas coisas acontecem quanto menos você espera, quanto menos você está alarmado, quanto menos você está com a guarda alta, a tempestade chega. Mas Jesus convidou os discípulos aqui, porque primeiro, os discípulos iriam dar continuidade no ministério do Evangelho, no ministério da cruz, no ministério de Jesus. Então Jesus está ensinando os discípulos aqui, dizendo: na vida vocês devem estar preparados até para a tempestade. Jesus não mentiu para esta igreja, Jesus não mentiu para mim, Jesus não mentiu para você, quando Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus não falou: olha, você vai vencer dando glória, você vai vencer jejuando. Não, Jesus ele disse: tende bom ânimo, porque animado você pode, animado você vence, animado você crê na palavra do Senhor. Jesus te trouxe hoje aqui para dizer: a tempestade pode ser grande, mas se você confiar no Senhor, a vitória é certa. Quantos aqui podem adorar esse Cristo nessa noite? Oh, glória a Deus! Então observe que a tempestade, ela acontece de repente. De repente você está no trabalho, o telefone toca, do outro lado, seu filho na escola, caiu da escada, quebrou a perna, quebrou o braço, o carro está estacionado, você vai buscar, roubaram o seu carro. Jesus está dizendo: as coisas podem acontecer na sua vida. Você não é um anjo, você está em santidade, em glorificação, esperando o dia que você terá o corpo perfeito, glorificado, para ter um encontro com o Senhor Jesus. Mas enquanto você estiver aqui neste mundo, você vai passar pelas tempestades da vida. Oh, glória a Deus! Enquanto eu estava meditando nesta palavra, Deus me fez entender até o processo que o Brasil está passando. Mas eu quero vincular somente a nossa igreja ao processo que a nossa igreja, Assembleia de Deus no Brasil, está passando. Estamos, meus irmãos, a caminho de uma eleição que vai se findar no dia 9 de abril. E eu tenho observado até pelas redes sociais, meus irmãos, a oposição, pessoas que têm usado não a verdade, mas a falsidade em torno, como se fosse uma tempestade, para tentar roubar a paz, para tentar perturbar a tranquilidade. Mas eu quero profetizar sobre esta palavra, que nenhuma tempestade, que nenhuma investida vai nos tirar da presença de Jesus, vai nos tirar do foco, vai nos tirar do objetivo. Eu quero profetizar ao Brasil, à igreja: nós estamos a caminho do outro lado, conforme Jesus nos chamou. Oh, glória! Aleluia! A tempestade também, meus irmãos, ela só não chega de repente, mas a tempestade, ela vai mostrar uma outra faceta. A tempestade, ela é incontrolável. Observe que os discípulos que aqui estão no barco com Jesus, eu já disse e fiz referência, eles eram antes pescadores. Se eles eram antes pescadores, e se eles já sabiam que a região era uma região de constantes ventos, então vai significar que eles tinham experiência na navegação, na condução deste barco, de conduzir o barco do outro lado. Eles tinham total experiência para isso. Mas observe, meus irmãos, penso eu,
analisando este contexto verdadeiro, penso que o desespero tomou conta desses homens. Eles tentavam direcionar o barco para a direita, o barco ia para a esquerda. Tentavam controlar para a esquerda, ia para a direita. Quanto mais força colocava para controlar a embarcação, menos tinha efeito, surtia efeito na direção, na condução daquele barco. Por quê? Porque é assim que acontece conosco, é assim que acontece contigo. De repente, você está aqui no culto, você está na igreja, é membro do corpo do Senhor Jesus Cristo, é servo de Deus, é serva de Deus, está na presença de Deus, mas de repente você diz ao pastor, aos obreiros, dizendo: olha, eu estou enfrentando uma luta, eu enfrentei uma um mês passado, enfrentei uma um ano passado, enfrentei uma há alguns tempos, foi difícil, mas Deus me deu vitória. Mas parece que essa luta, essa prova, essa adversidade, essa tempestade, eu não terei forças para vencer. Eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou chegar do outro lado, eu estou sem força, eu estou abatido, eu estou desanimado, eu estou desmotivado, eu estou querendo desistir. Mas escute a palavra de Deus para a sua vida nesta noite: não é tempo de desistir, não é tempo de abaixar a cabeça, é tempo de erguer a cabeça, é tempo de prosseguir, é tempo de dizer a Jesus: Jesus, eu não tenho, eu não posso, mas o Senhor tem, o Senhor pode, me ajuda, segura em minhas mãos, Senhor. Eu sinto o Espírito Santo dizendo aqui ao meu coração nesta noite: eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Oh glória, Deus está latinando na minha alma aqui nesta noite, dizendo: você não morre nessa, você não vai padecer nessa tempestade. O socorro está chegando, a ajuda de Deus está chegando. A tempestade, ela é não somente incontrolável, mas a tempestade, ela é mortal, porque ela tem o objetivo de não apenas embaraçar os discípulos, não apenas de assustar os discípulos, não apenas de deixar os discípulos perturbados, mas quer matar os discípulos. Quer matar o próprio Jesus antecipadamente, não quer que Jesus conclua o objetivo de seu ministério, que é pagar os nossos pecados diante de Deus, de resgatar as nossas vidas e de nos levar para Deus com uma morte sacrificial, com uma morte vicária, representativa ali na cruz do Calvário. Quer matar Jesus antes. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que tem um vento, e o vento, todos nós sabemos que é Ruach, e Ruach vai dizer que é o Espírito. Logo aquela tempestade, se não estava trazendo benefícios para Jesus e os discípulos, essa tempestade, ela é maligna, ela é satânica, ela é diabólica, e ela quer matar os discípulos. E deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo, se ele pudesse, ele já teria te matado, e você já sabe disso, isso não é nenhuma novidade. Mas quem sabe você possa dizer: mas pastor, eu não sou obreiro da casa de Deus, eu não sou ministro da casa de Deus, porque o diabo quer me matar? Pelo simples fato que no seu livre-arbítrio, que na sua escolha, que na sua decisão, você decidiu por Cristo, você escolheu a Cristo. Você não está aqui empurrado, amarrado, forçado, mas voluntariamente você está aqui adorando a Jesus, servindo a Jesus, glorificando a Jesus. E isso o diabo não quer, o diabo não gosta. O diabo quer que você chegue aqui, não tenha motivo para dar glória, não tenha motivos para enaltecer a presença do Senhor, mas pelo contrário, quanto mais luta, mais investida, mais tempestade, o crente chega na igreja e adora Jesus, e glorifica Jesus, e diz: Jesus, muito obrigado por mais um dia. O diabo não aguenta. Mas o que é isso? É o reconhecimento. É só quem sabe quem é Jesus, é só quem reconhece quem é Jesus. Oh glória! Esta igreja não serve a Jesus por aquilo que Jesus pode dar, mas serve a Jesus por aquilo que Ele já fez, já operou, já entregou. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos: se Ele já fez, Ele vai fazer muito mais. Se Ele já operou, Ele vai operar muito mais.
Uricaias, Uramachouri, Calamandaraia. Enquanto você dá glória, Deus vai declarando a sua vitória. Enquanto você vai adorando, Deus vai anunciando a sua vitória. Eu sinto nessa noite que cadeias vão ser quebradas pelo poder da palavra, da unção que está aqui neste culto, nessa noite. Pastor, eu sou crente, já fui batizado, sou cheio do Espírito Santo. Porque a tempestade vem? Porque Deus permite isso? Você já fez essa pergunta? Por que isso acontece comigo? Por que as coisas acontecem comigo? E Jesus, ele permitiu essa tempestade primeiro, porque os discípulos estavam no começo do ministério deles. Eles não estavam já no final e nem no meio. Estavam no começo do ministério. E Jesus sabia que o negócio ia ser difícil e eles precisavam ter experiência. Então Jesus permitiu essa tempestade para que eles pudessem ter experiência. Assim como Jesus está permitindo você passar por algumas coisas para que você possa ter experiência. Para que quando você encontrar com alguém que está sofrendo o que você já sofreu, você tiver uma palavra de Deus e dizer: olha, eu passei por isso e Jesus me deu vitória. Jesus me ajudou e Ele vai te ajudar também. Então Jesus, ele permite essa tempestade porque ele quer responder algumas perguntas para os discípulos. E a primeira pergunta que ele quer responder para os discípulos é essa pergunta: não te incomoda conosco? Não se preocupa conosco? Não está nem aí, Jesus? Olha a tempestade, tu está dormindo. E Jesus, ele vai permitir tudo isso para responder que ele se importa. Eu percebo que os discípulos, irmãos, eles sabedores, eles conhecedores, eles sabiam que eles não podiam permitir que a água continuasse a encher o barco. Então eles tinham que tirar a água do barco de um jeito ou de outro. Eu não sei se tinha balde, se tinha cuia, se tinha caneca. Eu não sei. Bomba é certeza que não tinha. Alguma coisa tinha para que os discípulos pudessem tirar água. Eu penso que quanto mais água eles tiravam do barco, mais água entrava no barco. Ou seja, quanto mais eles tentavam resolver o problema, menos o problema era resolvido. Então alguém lembrou: Jesus está no barco. Está fazendo o quê? Está dormindo. E tem o quê? Tem um balde aqui. Chama Jesus. Pede para Jesus pegar esse balde aqui e nos ajudar. Sabe qual é o nome disso? Desespero. Tem tanta gente desesperada e achando que Jesus vai entrar no seu desespero. Deixa eu dizer uma coisa: Jesus não vai pegar balde, Jesus não vai entrar no seu desespero, porque Jesus é maior do que você, do que as suas forças. Aleluia, oh glória a Deus. Jesus não vai entrar no seu desespero. Então tão somente, fique quieto, faça como Deus disse a Moisés: ei Moisés, fique parado, fique de pé e veja tão somente o livramento que eu, o Senhor, vou operar. Aleluia. Jesus acorda, ele não fala nem com os discípulos, nem bom dia, boa tarde, não fala nada. Ele vai direto na tempestade. Jesus nem no balde foi, sabe por quê? Porque o foco dos discípulos está no balde, o foco dos discípulos está na água. Mas Jesus está dizendo: o seu problema não é falta de balde, o seu problema não é a água que está enchendo. Qual é o problema? É o vento que está agitando a água. Já que o problema é o vento, eu vou no problema, eu vou na origem. Aí Jesus vai lá e fala com o vento, o mestre dos ventos, o mestre das ondas. Jesus diz: vento. Jesus vai acalmar esse vento nessa noite. Você que crê, recebe essa palavra nesta noite. Jesus vai acalmar o vento que está atingindo a sua vida. Aí Jesus pergunta aos discípulos: como não tendes fé? Aqui é de assustar quando Jesus faz essa pergunta, porque eu vejo algumas questões aqui que Jesus está fazendo essa pergunta. Porque primeiro, eles estão debaixo de uma promessa. Eite, você está debaixo de uma promessa. Eu vou dizer de novo: não fique com medo, preocupado, assustado. Você tem uma promessa. Qual é a promessa, pastor? É João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o seu coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele mesmo não teria dito: eu vou preparar lugar. Para quê? Para que quando eu voltar, eu vos busque, porque onde eu estiver, vocês estarão também. Então, se Jesus diz que o seu barco vai chegar, dá glória, vai chegar. Se Jesus diz que vai te abençoar, glorifica, ele vai te abençoar. Jesus também falou:
Por que não tendes fé? Porque Jesus estava dizendo àqueles discípulos: até agora vocês não sabem quem está com vocês? Eles achavam que era o filho de Maria, somente. O filho de José, um iluminado, um grande profeta, um grande orador, um grande mestre. Mas eles não sabiam que quem estava lá era Deus, onipotente. Oh glória, oh glória. É aquele que disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente. É aquele que está aqui nesta noite. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. E o barco chegou do outro lado, e aqui eu encerro. E quando o barco chega do outro lado, Jesus nem vai precisar ir atrás do endemoniado. Jesus pisa na praia e o endemoniado vem. Oh glória, é quem tem poder é diferente. Quem manda é diferente. Jesus chegou, pisou, de onde ele está? Ele veio até Jesus. E os discípulos que não sabiam quem era Jesus, os demônios sabiam. Eu sei quem tu és. E sabe o que eles disseram? Eles disseram assim: vieste nos atormentar antes do tempo? Quem atormenta é quem tem poder e autoridade. Vieste nos atormentar antes do tempo. Quer dizer que o diabo tem um tempo para agir na vida dos homens aí fora. Mas sabe o que Jesus foi fazer? Ele foi abreviar o tempo. Jesus abreviou o tempo, e eu quero profetizar que Jesus vai abreviar o tempo do seu filho, da sua filha. Aqueles que estão afastados, Jesus vai abreviar o tempo. Vai ter salvação, e isso é profético em nome de Jesus. E a Bíblia diz que aquele homem foi liberto, foi curado, e estava aos pés de Jesus recebendo o ensinamento. Jesus vai embora, Jesus volta pela segunda vez. Quando Jesus volta pela segunda vez, irmão, não tem uma legião esperando ele, não tem um demoniado esperando ele, mas tem uma multidão de pessoas esperando Jesus. E entre a multidão alguém começou a dizer: se você não conseguir falar com ele, tenta tocar pelo menos na veste, para você receber vitória. Oh glória, o que é isso? O ex-endemoniado tornou-se um missionário. E eu quero profetizar que você também vai ser um ganhador de alma, uma ganhadora de alma, vai fazer a diferença para o Senhor Jesus Cristo. Pastor, Deus abençoe toda a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, estamos gratos a Deus por esta palavra que veio diretamente para o nosso coração. Creio que todos nós fomos alcançados pela palavra de Deus. Você pode voltar para casa dizendo para a sua alma: alma, hoje Deus falou com você. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, nós vamos orar para terminar, mas leve consigo esta palavra. Aleluia, Ele é o Senhor. Não há tempestade que Ele não tenha poder para debelar. Não há vento maior do que o poder de Deus. Aleluia, não existe onda, revolta maior do que o poder do Senhor. Ele é aquele que tem poder para aplacar todas as coisas. Aleluia, a sua palavra é suficiente para resolver todas as nossas dificuldades. Fiquemos em pé, nós vamos agradecer o Senhor com oração. Lembrando aos irmãos que amanhã nós teremos culto aqui. Sábado teremos estudo da palavra de Deus para os professores da escola dominical. Domingo pela manhã nós teremos o nosso culto de Santa Ceia. Vamos naturalmente, conforme fazemos, começamos a escola dominical às 8h30 da manhã, vamos até às 9h15, e aí de 9h15 a seguir estaremos ministrando a ceia do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos orar, mas eu sinto no meu coração, amados, de orar por alguém que está aqui. Você foi alcançado pela palavra de Deus, mas você está atribulado, você está com dificuldade. Aleluia. Nós queremos te ajudar em oração. Nós queremos lhe ajudar em oração. O Senhor é poderoso para, aleluia, debelar essa tempestade da tua vida. Não sei se é enfermidade, não sei se é problema na família, eu não sei se é desemprego, se é falta de dinheiro, se é falta de paz. Eu quero lhe dizer uma coisa: o nosso Deus, Ele é provedor de todas as bênçãos dos céus para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. Aleluia. Se você sentir no coração, vem aqui à frente, venha, nós vamos orar por você aqui.
Glória a Deus. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor Deus que nos trouxe esta mensagem, Ele vai, de uma maneira poderosa, operar grandemente no seu coração. Ele é o Senhor de todas as coisas. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, repito, todos nós somos alcançados por esta palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Olha, Jesus é muito bom. Ele nos conforta com a sua palavra. Ele consola o nosso coração com a sua palavra. Aleluia. A sua palavra é preciosa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou pedir para meu querido patriarca. Ore, Senhor. Meus irmãos, vamos orar a Deus. Essa noite o Senhor falou conosco maravilhosamente, né? Estamos passando em dias que o mar está agitado, muita tempestade por aí afora. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor da glória, nós ouvimos, ó Deus, a Tua santa palavra. Ela falou maravilhosamente conosco, Senhor, mas ela nos confortou, Senhor. Ela, Senhor, nos faz vencer todas as tempestades. Senhor, nos ajuda. Pai bendito, não saia do nosso barco. Anda conosco, Senhor. Quando o vento se levantar e as águas, oh Deus, é só nós clamar a Ti. Esperamos, Senhor, em Ti. Pai, nós Te louvamos. Nós Te agradecemos, porque Deus tem falado maravilhosamente conosco, com a Sua igreja, Pai eterno, e chegaremos ao outro lado, ó Deus, o qual estamos bem perto. É para a Tua glória, meu Deus, que nós Te pedimos e Te agradecemos. Senhor, abençoa, meu Pai, os Teus servos que estão de joelho aqui. Não sei, ó Deus, qual é os problemas que estão surgindo. Senhor, mas Tu sabes. Senhor, levanta Tuas mãos. Oh, meu Deus, agora. Senhor, meu Deus, e dá essa bênção gloriosa para eles. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Aleluia. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e todos digam